Livro de Números, capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões, do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés:
600.000 homens de pé, e este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial, quando a carne estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Hataavá caminhou o povo para Azerote, e parou em Azerote.